Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você que me ouve nesse instante. Gostaria de tratar acerca de um assunto muito interessante, que é a respeito da teologia da prosperidade. O tema do meu breve sermão, conciso, porém objetivo, o tema é o seguinte: refutando a teologia da prosperidade. Refutando é fazer frente, é fazer objeção. Quero fazer objeção. Quero falar, expor a minha opinião contrária acerca da teologia da prosperidade. Quero basear a minha prédica no Evangelho conforme escreveu o evangelista Lucas. Esse Lucas, ele escreveu tanto o Evangelho que traz o seu nome como o livro dos Atos dos Apóstolos, que é mais entendido como Atos do Espírito Santo. Esse Lucas, ele era médico, tinha três características. Ele era médico, ele era historiador e ele foi o primeiro e único escritor bíblico que era gentio. Todos os demais escritores da Bíblia Sagrada foram judeus, com exceção desse Lucas, que era gentio. E ele redigiu as palavras de Cristo. Lucas capítulo 12, versículo 15 diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ponto final. Quando foi que nasceu a teologia da prosperidade? Alguns pensam que a teologia da prosperidade ela é nova. Ela existe há décadas, algumas décadas apenas. Outros acreditam que ela surgiu nos Estados Unidos. Mas segundo eu tenho visto, ela surgiu há muitos e muitos anos atrás, pelo menos 1450 anos ou 1500 anos antes de Cristo, ou seja, quase 3500 anos antes há mais ou menos 3500 anos atrás. Pois no primeiro livro escrito bíblico, que não foi o livro de Gênesis, Gênesis é o livro que está posto na sequência bíblica, mas o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. E nele encontramos a teologia da prosperidade. Veja Jó, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: Lembra-te agora, um dos amigos de Jó, que foi o Elifaz, dizendo para ele, Jó sofria, Elifaz diz para ele acerca do seu sofrimento: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consumem. E no capítulo 8, versículos 6 e 7, diz assim: Se fores puro e reto, dessa feita é Bildade, um segundo amigo de Jó. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Então aqui está estabelecida a teologia da prosperidade na Bíblia. Elifaz e Bildade, amigos de Jó, defendem que o sofrimento de Jó era porque ele estava em pecado. Se ele fosse puro, ele não estaria sofrendo. E esse é o resumo da teologia da prosperidade. Mas essa teologia foi esquecida. E em 1802 a 1866 nascia um indivíduo chamado Phineas Perkust Kimby. Phineas Perkust Kimby. No livro de Ezequias Soares, Heresias e Modismos, fala acerca da origem, da ressurreição dessa teologia. A confissão positiva, ou teologia da prosperidade, pois são sinônimos, é uma adaptação com aparência cristã das ideias do hipnotizador e curandeiro Phineas Perkust Kimby, conhecido como o pai das ciências da mente.
Kimbe era praticante da saúde mental e acreditava que o pecado, a enfermidade e a perturbação só existem na mente das pessoas e não na realidade. Chamava seu sistema metafísico de cura de ciência do Cristo e em 1863 chamou de ciência cristã. Na atualidade, temos pelo menos 3 momentos. Lá no Antigo Testamento, ele faz viudado, defende a teologia. No século XIX, esse Kimbe ressuscita a teologia. E nos dias atuais temos algumas dezenas de igrejas que pregam, que ensinam, que tratam acerca dessa teologia, adotaram. A teologia da prosperidade não é uma religião, é um ensino pregado nas religiões. É uma doutrina, dentre tantas, pregada nas religiões. E ela está espalhada difundida por meio de livros, de músicas, de pregações, de sermões, enfim. Então, quais são as principais igrejas que pregam hoje a teologia da prosperidade? Primeira, Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 1977 por Edir Macedo, juntamente com R.R. Soares. Mais tarde, R.R. Soares se separa dessa igreja, torna-se um dissidente religioso da Igreja Universal e funda a sua igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, em 1980. Temos também a Igreja Apostólica Renascer, temos também a Comunidade Sara Nossa Terra, temos também a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo e temos a Igreja Cristo Vive. Todas estas pregam, difundem, espalham a teologia da prosperidade. Dentre tantas outras que pregam também, são centenas. Qual é a suma? Qual é a suma? Qual é o resumo? Em que se resume a teologia da prosperidade? Em suma, a súmula da teologia da prosperidade é a seguinte: doenças e pobreza são sinais ou de falta de fé ou de pecado. Se você é pobre ou se você está doente, é porque ou se você não tem fé ou porque você está em pecado. Outra coisa, eles não admitem que um filho de Deus, um filho do rei, seja pobre. Eles não admitem que um filho de Deus seja pobre, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Mas vamos para a Bíblia. Eu estou falando muito, mas eu quero basear na Bíblia Sagrada. É interessante como eles baseiam a sua teologia. Eles baseiam sua teologia retirando textos do Antigo Testamento. Nós sabemos, nós cristãos esclarecidos, que temos um razoável conhecimento, sabemos que o Antigo Testamento não é de forma alguma compêndio doutrinário para o Novo Testamento, para os cristãos do Novo Testamento. Não é um compêndio doutrinário. O Antigo Testamento teve a sua época. Nós estamos no tempo da graça. E o nosso mentor foi Jesus Cristo. Não foi por Moisés que nós recebemos as leis, foi por Jesus Cristo. Então eles fundamentam seus pensamentos na teologia do Antigo Testamento. Aí se baseia em Deuteronômio capítulo 28, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo conforme está escrito, farás prosperar o teu caminho. Aí bendito serás a entrar e ao saíres, só estarás em cima e não embaixo, Deus te porá por cabeça. Enfim, eles baseiam nesses versículos do capítulo 28 de Deuteronômio. Isaías capítulo 1, versículo 19 é outro versículo que eles baseiam para defender a sua teologia. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Enfim, nós baseamos. E quando eles baseiam no Novo Testamento, eles tiram textos isolados ou então fazem o que na teologia é conhecida como exegese, ou seja, uma interpretação pessoal e não segundo as regras da hermenêutica e da exegese. Faz uma interpretação pessoal, particular, subjetiva do texto bíblico. Um texto que eles amam é Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Os pregadores usam muito isso
E eu já vi até em muitas igrejas que aparentam não pregar essa teologia da prosperidade. Defendendo isso. Olha, irmãos, crente não passa necessidade. Isso aqui é um pensamento pessoal de Davi. Está entendendo? Davi nunca viu um justo mendigar. Mas eu bato no peito, Charles Luciano. E você, meu amado irmão, também não se exclua dessa ideia. Você também já viu cristãos padecendo. Tá certo? Na África existem milhares de cristãos padecendo fome e necessidade. Estão sofrendo, padecendo fome. Estão padecendo necessidade. E será que eles estão em pecado? Será que eles não têm fé? A questão é a situação econômica do país, que está em crise. Está entendendo? Então, Davi não viu um justo mendigar. Mas eu já vi. E se você analisar, a Bíblia também tem exemplos de pessoas que mendigaram. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 10, foi necessário Abraão, com a sua família, sair lá de Canaã e descer para o Egito, porque lá estava uma fome grandiosa na cidade em que ele estava morando. Ele começou a padecer necessidade e disse, não vou permanecer aqui, não vou passar fome, vou para outro lugar. Se ele ficasse, ele ia morrer. E se você abrir a Bíblia em Lucas 16 e 20, em diante, mostra a parábola, que não é parábola, porque tem nomes de personagens. A parábola do rico e de Lázaro. Lázaro era um mendigo, morreu e foi para o paraíso, para o céu. Está entendendo? Por que ele foi para o céu? Porque ele era justo, não porque era mendigo. Ele foi para o céu porque era justo e servia a Deus. Mas, no entanto, a sua situação social e econômica era de miserabilidade. Ele precisava comer o lixo, as migalhas que caíam da mesa do seu senhor rico. E os cães vinham lamber as feridas. E aí, teólogos da prosperidade, como é que você explica isso? Cristãos padecendo necessidade. Tem mais. Em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, em 1 Coríntios capítulo 16 e Romanos capítulo 15, os crentes da Judéia e de Jerusalém estavam padecendo fome e necessidade. Foi necessário Paulo instituir uma coleta semanal. Semanalmente era feita uma arrecadação para socorrer esses necessitados. Estavam padecendo necessidade, irmãos. Crente passa necessidade também. Tá certo? Outra coisa. Estou falando sobre comida, víveres, pobreza, dinheiro. Mas eu vou falar sobre doença também. Porque eles não aceitam que um crente servo de Deus sofra enfermidades. 1 Timóteo 5,23 fala do conselho que Paulo deu ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo ao mesmo que ele não usasse apenas de água, mas ele utilizasse um pouco de vinho misturado com água, por causa das frequentes enfermidades do estômago, estomacais. Ele precisava misturar água com vinho por causa das enfermidades estomacais. Paulo tinha o poder de Deus para curar enfermidades, curou muita gente, até ressuscitou mortos. Mas Paulo não foi capaz de curar a enfermidade de Timóteo. Por que Deus não curou Timóteo? Não era um servo de Deus? E aí, como é que fica, teólogos da prosperidade? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, mostra que Trófimo também adoeceu, estava muito doente. Filipenses capítulo 2, versículo 25 a 27, mostra que Epafrodito estava doente, a tal ponto que quase a doença levou ele à morte. E aí, servos de Deus doentes, servos de Deus pobres. Como é que se explica? Qual era a teologia de Paulo? Como era que Paulo via essa situação? Paulo foi contrário perentoriamente a essa doutrina. Em Atos capítulo 14, versículo 22, Paulo diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Por muitas tribulações, teólogos da prosperidade. Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo falou assim: a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Nós somos chamados para seguir a Cristo não somente para crer, mas também para padecer em nome dele. E ele fala uma coisa interessante em Filipenses capítulo 4,
Veja que coisa interessante de Filipenses capítulo 4, que muita gente não entende, pega e extrai de forma errônea. 4, versículo 11 de Filipenses. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Paulo já passou fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí está o forte agora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você utiliza, irmãozinho? Meu amado, esse versículo, posso todas as coisas, só para dizer que você pode vencer, né? Só para dizer que você pode enricar e ficar milionário, né? Mas Paulo está dizendo, sabe o quê? Eu posso também ter necessidade. Eu posso também sofrer. Eu posso também passar dificuldade. Eu posso passar fome. Eu posso estar doente, como na verdade ele ficou várias vezes doente. Está entendendo? Essa era a teologia de Paulo. E outra coisa para finalizar, e Jesus Cristo, o que pensava da teologia da prosperidade? O que Jesus pensava acerca do dinheiro e da saúde? Em Zacarias capítulo 9, versículo 9, está escrito o seguinte, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Jesus, Yeshua, que é o nome seu no original, foi profetizado que ele não viria como os judeus esperavam, na sua pompa, na sua exaltação material, na sua riqueza, num cavalo possante, na pompa, na exaltação, na riqueza, na abundância. Jesus nasceu numa estrebaria. Jesus, quando precisava se deslocar, pegava um jumentinho emprestado ou um barco emprestado. Jesus não comia as melhores iguarias. Jesus, ele era pobre. Ele era pobre e trabalhador. Tá certo? Jesus era pobre. Por isso que os judeus não aceitaram esse Jesus. E Yeshua não foi aceito porque ele era pobre. Mas a profecia já apontava. Judeus que me ouvem, vocês interpretaram a profecia de forma errada. Yeshua viria pobre como ele veio. Nasceu numa estrebaria. E foi pobre a vida inteira. Para protestar, segundo o versículo que eu li como base, Lucas 12:15, que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida do ser humano não é somente dinheiro, nem saúde. Tem coisas mais importantes dessa vida, como a vida espiritual. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele disse assim, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz. Cruz é sinônimo de sofrimento e não de prosperidade, de riqueza, de vida larga. Quando Jesus falou em Mateus 10:10 que ele veio para dar vida e vida em abundância, teólogos da prosperidade, é vida espiritual. Quando ele fala de riqueza, de prosperidade, é prosperidade e riqueza espirituais. Ele nunca falou a respeito de prosperidade financeira. Está entendendo? E para finalizar a minha prédica, eu leio Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Igrejas, teólogos da prosperidade, devemos buscar primeiro o reino de Deus. Santidade, justiça, amor, paz, união, respeito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Buscar fazer as coisas espirituais. Adorar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus com afinco. E as demais coisas que ele relaciona, que é vestuário e comida, elas serão acrescentadas. Está entendendo? Então fica esse sermão para análise. Para análise. Está entendendo? Refutando a teologia da prosperidade.
depois que você assistir esse vídeo, nunca mais você pensará da mesma forma acerca e defendendo a teologia da prosperidade, porque ela não é amparada pelos ensinamentos santos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o mentor do cristianismo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica na paz.